Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, às vezes, fica meio ruimzinho para me entender, que eu acho que ficando gripado e minha asma tá meio atacada. Tá meio complicado hoje. Boa noite aos irmãos de casa que nos acompanham. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos já na reta final do capítulo 6, que fala sobre a oranografia geral, né, que fala do espaço, né, de como tudo foi criado. Hoje nós vamos falar das estrelas fixas e, se tudo der certo, é um texto curto, os desertos do espaço. Bom, o que a gente entende com estrela fixa, né? Nós vimos na semana passada que nós temos algumas estrelas que por muito tempo a gente acreditava que pertencia a uma só, né, a nossa constelação, que era o Sol, e aí a gente não entendia que se o Sol é estrela, que cada ponto, aquele que nós chamamos de estrela, seriam outros sóis, né? E aquilo que a gente entende de fixo, muitas vezes é aquilo que não se move, não é verdade? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa no dente e põe uma ponte fixa, aquela que não move, porque tem a ponte que move, que você tira, né? Que é a dentadura, e tem aquela que é fixa. Então, estrela fixa, será que existe alguma estrela que fica lá no céu imóvel, né? Durante muito tempo acreditavam que as estrelas ficavam presas numa cúpula que cobria o nosso planeta, né? Que a Terra era plana, coberta por uma cúpula. Imagine uma vasilha de bolo. Já viu aqueles pratos de bolo que tem a tampa de acrílico em cima? Acreditava-se que a Terra era daquele jeito, que tinha a base, que era o nosso planeta, uma cúpula que cobria, e que as estrelas ficavam penduradas nesta cúpula por dentro, né? Será que é esse sentido que eles vêm nos dizer? Nós vamos entender. O ar falta um pouquinho. As estrelas que se chamam fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão isoladas de toda atração exterior, como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa, da qual fazemos parte, e cujo plano equatorial que se projeta do céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que acompanhem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente uma sobre a outra, e a gravidade universal as reúne todas numa mesma família.
Entre esses diversos sóis, a maioria é como o nosso, cercada de mundos secundários, que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírios, são milhares de vezes mais magníficos em dimensão e riquezas do que o nosso, e seu papel mais importante no universo. Do mesmo modo, os planetas em maior número e muito superiores ao nosso, que os rodeiam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais, e assim que um certo número de sóis verdadeiros gêmeos da ordem sideral estão acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam, no espaço, sistemas binários, aos quais a natureza deu funções diferentes, as que dizem respeito ao nosso Sol. 1. Ali, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos iluminados por uma dupla luz receberam por herança condições de existência inimagináveis para aqueles que não saíram nunca desse pequeno mundo terrestre. Bom, aí tem uma nota explicativa que diz o seguinte: é a que se chama em astronomia estrelas duplas. São dois sóis, dos quais um gira ao redor do outro, como o planeta ao redor do seu Sol. De que estranho e magnífico espetáculo devem gozar os habitantes desses mundos que compõem os seus sistemas iluminados por um duplo Sol, mas também quanto devem ser ali diferentes as condições de vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, o espírito de Galileu acrescenta: existem mesmo sistemas mais complicados nos quais diferentes sóis desempenham face a face um do outro o papel de satélites. Produzem-se, então, efeitos de luz maravilhosos para os habitantes dos globos, que iluminam tanto mais que, apesar da sua proximidade aparente, os mundos habitados podem circular entre eles e receberem alternadamente ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião compõe a luz branca. Bom, para princípio, né, nosso entendimento dessa parte inicial, fala-se de toda a constelação, de tudo que existe. Fala mais uma vez que não é única, né, em todo esse nosso universo. Né? Que da mesma forma que existe a nossa constelação, aquilo que nós chamamos de Via Láctea, existe outras constelações, outras vias, não vou falar de Via Lácteas porque essa tem esse nome, porém existem outros grupos, né, formados por outros astros ou outras estrelas que estão interligados por todo efeito natural. Então, tudo que existe no nosso mundo, ele tem uma intenção de existir e tem uma causa desse existir. Então, o que acontece? Deus não criou nada para funcionar só naquela parte. Né? Pensa que o nosso planeta é como se fosse uma máquina. Dentro de uma máquina, para que ela funcione totalmente bem, não pode ter uma parte que ela sirva só para uma coisa isoladamente. Todo o contexto daquela máquina tem que funcionar, fazer a sua parte para que a máquina toda funcione. Né? Então vamos pensar assim, um carro. O carro, eu preciso da parte mecânica e da parte elétrica. Não é isso? Se a parte elétrica estiver funcionando e a mecânica não, o carro não funciona. Ele pode até ligar, mas não anda. Se a parte mecânica estiver funcionando e a elétrica não, ele não anda. É mais ou menos assim. São coisas em lugares diferentes, né? Vamos pensar dessa forma, mas precisa de todo um contexto um do outro para que aquilo funcione. Não funciona separadamente, né? E é isso, no geral, de toda a criação de Deus. Então, por mais que eu tenha uma finalidade específica, aí eu penso lá nessa imensidão toda, por mais que tenha várias constelações que a gente acha que é porque tem um sol, aí tem aquele sol e o planeta gira em torno daquele sol e aquilo pronto acabou, para aquela constelação, para aquele sistema funcionar, eu não preciso do outro, não. Né? A lei ela não funciona por parte, em um determinado lugar e em outro lugar funciona um outro tipo de lei. Não é assim. Da mesma forma que nós falamos sempre aqui, que nós funcionamos aqui no nosso planeta em propósito do outro. Nós estamos interligados. Ninguém foi criado para viver isoladamente ou viver só aquela situação única sua. Tanto que nós vivemos através das relações interpessoais. Nós precisamos de viver em grupo, porque senão não tem sentido a nossa existência. Nós não crescemos, nós não evoluímos. E
para existir, para crescer e evoluir, nós sofremos as mesmas consequências das leis naturais. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos e nós morremos no corpo material. Não é assim? E no plano espiritual nós passamos por diversas reencarnações para chegar até um ápice, que é aquilo que nós almejamos, que é a felicidade. Mas para isso todos nós somos criados simples e ignorantes. E foi-nos dadas as mesmas condições e as mesmas oportunidades. O que altera aí é o nosso livre-arbítrio. É o entendimento que a gente tem de cada condição. E é isso que eles vêm mostrar. E isso é uma regra que serve para o todo, não só para nós. Né? Então, todo o nosso ecossistema, ele precisa do outro. E aí, quando a gente tenta minimizar essa situação para a gente conseguir compreender melhor, pensa, quando a gente fala de meio ambiente, do risco da extinção de alguma espécie. Se uma espécie deixa de existir, ela vai criar um tumulto gigantesco, um problema gigantesco em todo o ecossistema. Né? Porque se ela é um vegetal, ela tem a finalidade dela de produção, de luz, de oxigênio e tudo mais. Se ela é um animal herbívoro, ela vai comer aquele vegetal, mas ela vai servir de presa para outro. Né? E aí, quando a gente regula esse ecossistema, a gente cria situações muito complexas. E é a mesma coisa como nós funcionamos, né? E é mais ou menos nesse sentido que ele quer dizer, tudo está interligado, tudo faz parte, né? Bom, vimos, não é que não. Apesar do número, os astros sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habilidade que não foram dados a nenhum. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidão. Se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não lhe é menos o eterno atributo. E aí a gente pensa, as leis são todas, não são? Não acabei de falar isso. Porém, nós estamos em momentos diferentes. Não é isso? Imagine nós, na atual conjuntura que nós estamos, de viver nesse mundo, na situação que nós estamos. Será que nós vivemos da mesma forma que as pessoas vivem no mundo primitivo? Não, porque nós estamos em outro momento. Porém, as leis são ainda as mesmas. Agora, imagine nós hoje, em comparação com aqueles que vivem em mundos mais avançados, mais evoluídos. É a mesma coisa? Não, porque nós somos inferiores, né? Porém, sofremos as mesmas consequências das leis de Deus. Tudo a gente arca com isso, né? Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, todas elas não pertencem menos à mesma nebulosa estelar, que os olhares dos mais possantes telescópios podem com dificuldade atravessar, e que as concepções as mais ousadas da imaginação podem com dificuldade transpor. Nebulosa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas que se chamam fixas não estão imóveis na extensão. As constelações que se figuram na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede o universo, desde essa posição, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. E aí a gente viu no capítulo 5, número 12. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada está encerrada na mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa, que nomeais por Via Láctea. Mas, por pertencerem todos a um mesmo grupo, esses astros nele não são cada um menos animados por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. Estão regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na extensão sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não segundo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente de vosso Sol. E aí eu quero parar um pouquinho. Olha como que as coisas são determinadas. Aí fala que a rota, ela não acontece por um acaso. Na nossa vida, eu já cansei de falar isso, e na semana passada eu falei que nada acontece por um acaso.
nós sabemos, quem estuda o Espiritismo sabe, que nós viemos aqui na encarnação com um propósito. Nós temos coisas a serem cumpridas e nós temos alguns planos. De acordo com aquilo que a gente vai direcionando a nossa vida aqui, porque a gente não lembra conscientemente, nós vamos mudando, às vezes, de caminho que nós escolhemos lá. Então, vamos supor, olha, eu vou voltar para a Terra, eu tenho que cumprir tais propósitos, porém, eu tenho 5 caminhos que eu posso percorrer, né, para cumprir cada propósito. Então, depende das minhas ações aqui, é um exemplo, gente, então, dependendo das minhas ações, eu vou pelo caminho A, às vezes vou pelo caminho B, ou às vezes eu estou no caminho B e estou seguindo, mas eu faço alguma coisa que eu saio do barranco e atravesso para outra pista, vou para o caminho C, às vezes acontece isso. Tá? Isso pode acontecer. Então, a gente tem esse entendimento. É por acaso? Não é por acaso. Então, a gente já sabe, programado com isso. E aí, às vezes, nós estamos em uma condição tão ainda descontrolada que Deus, Ele sabendo das nossas condições e da nossa incapacidade, Ele já dá um suporte. Então, para eu não sair da via, tem um guarda-reio que faz, opa, você está saindo daqui, põe para lá. E aí eu lembro do filme Nosso Lar 2. Do filme Nosso Lar 2, o irmão reencarnou numa casa espírita e ele precisava cumprir um propósito, né? E foi ofertado esse propósito e o tempo todo foi estimulado aquele irmão para que ele não errasse, para que ele vencesse aquele propósito que ele tinha. Então, motivando, não, você é capaz, você tem condições, você não sei o quê. E aí os mentores, os espíritos, os guias dele, ali do lado. E aí no decorrer do filme, a gente fala assim, esse rapaz não vai dar conta. Não vai dar certo isso. Será que Deus errou desse propósito? Aí no final, a gente entende, né, que Deus motiva, né, os irmãos motivam aquele para não sair daquele propósito. Porém, ele sabe que aquele irmão ainda não tem condições, vai ser falho. O que ele fez? Ele preparou uma outra pessoa com condições de dar seguimento naquele trabalho para que aquilo que era necessário que fosse cumprido da forma que precisava ser, né? E então a gente pensa assim, será que não era mais fácil de pôr aquela pessoa direto que ia cumprir aquele caminho todo? Seria mais fácil. Mas Deus não quer facilidade. Deus quer a oportunidade que todos tenham de crescer. E aquele irmão precisava daquilo. E toda aquela motivação ele precisava ouvir para que ele pudesse chegar longe. É a mesma coisa. Se eu estou ensinando algo para uma criança e a criança falha, eu falo assim, você é incapaz, você é incompetente, aquela criança vai ficar frustrada. Por mais que eu saiba que ela ainda não tem total condições daquele aprendizado, eu tenho que motivar. E às vezes minha motivação vai me surpreender, porque eu não sei da verdadeira capacidade dela, mas Deus sabe. Então eu vou motivando, e às vezes ela consegue mais do que eu esperava que ela conseguia, né? E é assim que as coisas funcionam. É nesse sentido que as regras, né, que nós vivenciamos e que nós todos fazemos parte, elas regem. Então nós vamos entender isso nesse contexto todo que desde a coisa mais simples até aquela coisa mais complexa, que a gente não tem nem dimensão do que possa ser ou que possa existir, está interligado no mesmo propósito. Como eu disse lá na teoria do Big Bang, da criação do universo, não foi um acaso. Não existem acasos. Existem coisas pré-determinadas que nós chamamos de acaso porque nós não entendemos. Porque para nós são coisas surpreendentes, são coisas às vezes fantasiosas, né? Coisas que não nos fazem sentido. E aí nós chamamos de acaso. Bom. Sabe-se pelas observações modernas que, aí falando do nosso Sol, né? Sabe-se que pelas observações modernas que ele não tem ponto fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia nova, mas que avança no espaço, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Olha lá, gente, que coisa interessante. Eu acreditava que o Sol ficava ali naquele lugar, os planetas giravam em torno dele e pronto, acabou. Aí sobrava aquele espaço ali. Não. O Sol ele está em constante movimento, não é pendurado, não está amarrado ali. Ele não está fixo naquele lugar, né? Ele se move, como tudo no universo. Só que por conta da sua força gravitacional, a força que atrai ele, os planetas, todos os planetas vão seguindo o mesmo processo.
Então imagine lá, quando o Sol surgiu e começou a formação do nosso sistema solar, que nós chamamos hoje, ele estava num espaço. Hoje ele está em outro totalmente diferente. Bom, ora, essa caminhada não é fortuita e não vai errante nos vácuos infinitos. Perder-se longe das regiões que lhe assinalaram seus produtos e seus sujeitos. Não a sua órbita é medida e concorrentemente com outros astros, da mesma ordem dele, e cercados com ele de um certo número de terras habitadas. Gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo daquele Sol e seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque períodos seculares em grande número bastariam com dificuldade para marcar o tempo de um desses anos astrais. Então, lembra quando nós falamos de tempo aqui? Que nós medimos o tempo conforme as nossas capacidades? E aí a gente vê de acordo com o movimento que faz do Sol. No espaço a gente não consegue ter essa medida de tempo, porque a gente não sabe dimensionar essa velocidade ou esse percurso que ele corre, e porque não tem um outro ponto de luz referente para a gente fazer esse cálculo, porque a nebulosa é a escuridão. A nebulosa é tudo aquilo que não se enxerga, onde tem a falta de luz. Então a gente não consegue determinar. Aí eles colocam de exemplo, não existe um Sol maior central, onde todos os outros circundam ele, com todos os seus planetas em volta. Isso não acontece. Então a gente não consegue denominar esse tempo. O Sol central de que acabamos de falar, ele mesmo é um globo secundário, relativamente a um outro mais importante ainda, ao redor do qual perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação esteja fatigada de subir numa tal hierarquia, porque não esqueçamos, pode-se contar em números redondos, uma trintena de milhares de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como maquinismos gigantescos de um imenso sistema. E esses astros, em números incontáveis, vivem cada qual uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Assim também, nada está isolado no incomensurável universo. Esses sistemas de sistemas apareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo, que soubesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro, levantada em turbilhões, sob o sopro divino que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Não mais de mobilidade, não mais de silêncio, não mais de noite. O grande espetáculo que se desenrolasse deste modo sobre os nossos olhares seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea, que abarca no conjunto imenso o olhar infinito do Criador. Mas até aqui não falamos senão de uma nebulosa, os seus milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. Então, de novo, não falamos senão de uma nebulosa e seus milhões de sóis, de seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. E aí, interessante, né? Que fala que uma constelação, um Sol, com todo o seu sistema, ele interfere no outro. Então, tudo está interligado. E aí eu vou pensar aqui, enquanto nós, seres humanos, se eu olho algo tão magnífico como a nossa constelação, e que ela é totalmente dependente uma da outra, para que possa fluir como se deve, porque nós tentamos viver solitariamente e não solidariamente. Entende que o solitário e o solidário, apesar de ser parecidos, são totalmente diferentes um do outro. Para o nosso universo funcionar como ele funciona, os sistemas são solidários. O que significa? Um ajuda que o outro funcione, para que tudo flua da melhor forma possível, da forma que precisa fluir. Agora, nós aqui nos colocamos numa situação solitária, porque eu quero viver apenas a minha vida, para o meu mero prazer, para o meu mero conforto. O que o outro vive, o que o outro passa ou deixa de passar, para mim, pouco importa. Porque eu sou mais importante.
E aí nós criamos todos os conflitos e todos os tumultos que não favorecem a ninguém. Porque quando eu me isolo, eu não cresço e não ajudo ninguém a crescer. Então eu estou sendo solitário e não estou sendo solidário. E quando eu estou sendo solitário, eu quero domínio. E eu não quero compartilhar. E aí, nós viemos agora num pedaço lá do trecho, eu estava vendo uma entrevista do ser do outro país lá, que tem uma ideia totalmente conturbada e de sentido de dominação. Então, de querer conquistar tudo à sua força, de interferir na vida dos outros, né, de forma negativa, prejudicial. Por quê? Porque ele acha que ele, o entendimento dele e a capacidade dele, as pessoas que o rodeiam, e olha que ele fala que, se você parar para ouvir o que ele fala, que nem as pessoas que rodeiam são importantes para ele. Mas o ideal que ele tem, a ideia de ser único, é tão translocada na cabeça que ele não vê o outro. E que o outro pouco importa. Isso é ser solitário. É achar que o mundo existe somente para si. E aí a gente tem que fazer um questionamento para nós mesmos: como eu estou vivendo nesse mundo? Será que eu estou sendo solitário ou solidário? Será que eu estou fazendo com que o outro cresça? Será que eu estou oportunizando que eu cresça também através do outro? Ou será que eu estou me colocando numa situação muito complicada, ao qual não me agrega em nada e não me auxilia para que o outro também agregue alguma coisa? Porque aí, outra questão que eu vou entrar que é uma coisa também que a gente fala muito aqui, que quando eu deixo de fazer algo de bom, já estou fazendo algo de ruim. Não é assim? Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer algo bom e eu não faço, eu estou fazendo algo ruim. Eu estou numa situação hoje, na escola, uma situação que é muito complicada. Porque a gestão, eu tenho que pensar no macro. Eu não posso pensar no micro. Porque na minha sala, eu penso só na minha sala. Enquanto gestor, eu não posso pensar só na minha sala. Eu tenho que pensar no todo. E aí, às vezes, você toma atitudes que não agradam ao todo, porque você interfere naquele que pensa no micro. Né? E aí é complicado. E aí eu estou numa situação que eu falo assim: gente, podem me apedrejar, podem falar o que quiserem. Porque se antes eu tinha 30 alunos, hoje eu tenho 713. Então são todos meus alunos. E eu vou sempre tentar favorecer eles. Estou brigando com pessoas que são minhas amigas, então não tem problema. A questão é que nós não podemos pensar somente no micro. Eu não posso pensar só no meu mundinho, naquilo que cabe a mim. E a gente entende, porque é assim. Eu quero que aquele meu mundinho funcione da melhor forma possível. Eu quero que aqueles que são meus ou caros a mim estejam bem. E aí, muitas vezes, eu esqueço aquele que está do meu lado. Então, se não estiver faltando comida na minha casa, a do vizinho um pouco me importa. É nesse sentido. Que muitas vezes a gente não faz essa relação. Né? Porque se eu estou comendo bem, azar do outro que não está. Eu como porque eu trabalho. Se o outro não está comendo, porque ele não está se esforçando. É assim que a gente pensa muitas vezes. Isso é uma analogia, mas é que faz sentido em muitas coisas da nossa vida. Eu estou colocando um fato real, um fato que aconteceu comigo, e não é nem para crítica nem nada, é só para poder desenhar, ilustrar a situação. Né? Então, a gente precisa sair um pouquinho do nosso conforto. E esse estudo que a gente fala da uranografia, que fala de como tudo funciona, é complexo, é muito complexo, mas serve para a gente entender que nós somos tão pequenos e insignificantes que a gente se coloca numa posição tão grandiosa que não existe. Que nós queremos fugir à regra, ou aquilo que deve ser seguido naturalmente, que é aquilo que Deus determina. E a gente não. Tem uma estudiosa, psicanalista, psicóloga, um monte de estudos ela tem, ela fala assim: se a religião me faz negar o outro, ela não me serve, porque Deus nunca negou ninguém. E aí, tanto que ele mandou o seu filho, que é Jesus, que é o presidente da Terra, né, da nossa organização,
Hã? Governador. Presidente, governador é o top aqui, né? A gente coloca a alta hierarquia. Ele não veio como rei, ele veio como pobre, veio como humilde. E aí criou tanta confusão na cabeça daqueles que se seguiam, que ele falava tanto para os seus discípulos, o que determinava e não fazia sentido para eles, porque pelas profecias entendia-se que viria aquele para ser rei aqui, aquele que ia dominar com a espada. Nós levamos tudo ao pé da letra. Não é assim. Aí, mesmo Jesus falando, meu reino não é deste mundo, eles não entendiam. Que para alcançar o meu reino, precisa atender aqueles que mais necessitam. E ele fazia isso. Ele pregava igualdade, com igualdade a todos. Ele não falava só para os coleguinhas. Ele não dividia o pão só com aqueles que ele gostava. Ele dividia o pão com todos. Ele não pensava no micro, ele pensava no macro. Porque seria muito mais fácil ele lidar só com os 12 que ele escolheu, que já tinha uma fascinação com ele, mas ele não veio para isso. Ele veio para trazer e buscar aqueles que estavam perdidos, que eram os desviados, né? Que fala assim, que veio tratar das ovelhas, buscar as ovelhas perdidas. Ele vem tratar os doentes, não sãos. Não é assim? E a gente só quer do nosso lado aqueles que são sãos na nossa cabeça. Porque aqueles que a gente acha que são, muitas vezes não é, porque a gente também não é. Entende? Aí eu volto no bonito lá que está querendo dominar o mundo, com a loucura dele. Porque se acha o doutor da sabedoria, o todo-poderoso, e tem muita gente que concorda com ele. Aí esses são os sãos, e que pregam aquilo que Deus quer, aquilo que julga, que é contrário àquilo que eles entendem que Deus quer. Entende como é complexo tudo isso? Ai, Tiago, mas por que você está saindo desse assunto e indo para esse assunto? Porque é a mesma coisa. É que lá segue tudo direitinho como precisa ser seguido. Nós não seguimos. Porque nós temos uma coisa que é o tal do pensamento. E que é o nosso livre-arbítrio, que é a tal da nossa inteligência. Que a gente se denomina seres inteligentes. Nós nos denominamos os seres inteligentes. Mas, infelizmente, nós estamos muito longe da verdadeira inteligência ainda. Porque nós não estamos preparados para isso. Não estamos. Porque se estivéssemos, nós seguiríamos as regras criadas por Deus. As regras, as leis, vamos dizer melhor, né? Porque Deus não criou regras ordenadas. Mas nós seguimos as leis de Deus. Que antes eram 10 e hoje são 2. E eu acredito que todo mundo saiba na ponta da língua quais são essas leis. Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu amo a Deus sobre todas as coisas até onde não me atinge. Ou onde não atinge as minhas convicções, os meus preconceitos. Eu amo o próximo como a mim mesmo, aquele que está grudado a mim. E olhe lá ainda, porque se fizer qualquer coisa, eu chuto o balde, eu meto-lhe um pé na bunda e pronto. É assim. Gente, a gente não consegue 2 leis. A gente não consegue. Porque meu ego de sol no centro do universo é muito grande. Eu sou o sol, o resto é tudo cometa, planetinha. E a maioria não tem nem vida. Aquele ser que nem vive, ó, vegeta do meu lado. Só vive porque eu direciono aquela pessoa. Só vive porque eu arrasto junto comigo. É assim que a gente se enxerga. A gente tem ego super inflado. E aí a gente pensa, nesse tamanhozinho que nós somos, que do espaço não é enxergado. Gente, a gente não precisa nem muito longe. Se a gente subir um pouquinho numa aeronave, pouquinho, já não enxerga as pessoas aqui. Daqui a pouco não enxergam os carros, não enxergam os prédios, não enxerga nada. Olha o tanto que a gente é insignificante. Isso porque a gente está de perto. Imagine quando a gente vaza o nosso planeta. Aí que a gente não enxerga mesmo. E eu quero ser o centro do universo. E eu quero que o mundo gire ao meu redor. E aí eu chantagio, e aí eu suborno, e aí eu faço um monte de coisas erradas. Não é tão mais simples seguir aquilo que é simples?
E seguir aquilo que é simples, a gente não pode entender ou pensar, eu ia até seguir outro texto, nem vou. A gente fala assim, o que é simples, muitas vezes a gente fala que é largar tudo que a gente... Não é esse sentido de simplicidade. Porque tem muita gente que tem condições muito de dinheiro e são mais simples do que aqueles que não têm nada. Então, simplicidade não se mede com poder aquisitivo. E valor também não. Tá? E amor também não, e caridade também não, e benfeitoria também não. Né? E missão também não, como o Éder fala assim, a gente não sabe qual é a missão daquele que tem dinheiro. A gente não sabe qual é a missão daquele que não tem dinheiro. Né? A gente não sabe. Mas as coisas que nós usamos como medidas são medidas errôneas. Né? Ah, Tiago, eu tenho que aceitar tudo? Não é aceitar tudo, é tentar compreender as coisas com outro olhar, que é o olhar sem julgamento. Que é o olhar sem condenação, nem é sem julgamento, é sem condenação. Porque nós precisamos julgar para analisar as coisas. A gente já julga condenando. E aí está o nosso maior erro. E aí, quando a gente faz isso, que a gente pisoteia no outro. Que a gente se eleva demais. E cuidado, que quanto mais exaltados nós nos exaltarmos, menos elevados nós seremos lá do outro lado. Não é assim? Porque os humilhados serão exaltados. Não é isso que diz? Os humilhados são aqueles que se colocam a serviço do outro, que são menosprezados pela grande maioria. Aqueles que servem verdadeiramente aquilo que Jesus veio nos ensinar. E aí não é se desfazer de tudo, mas é que naquela condição a qual vive ou se propôs a viver neste mundo, serve exatamente como precisava servir. Entende? Tá fazendo sentido isso, gente? Tá? Ah, que bom. Eu não sei quanto tempo já foi. Quanto tempo de live já foi? 37? Tá. Bom, esse é pequenininho, tá? Dá para fazer, senão não dá para a gente gravar o vídeo separado, né? Então, os desertos do espaço. É só 3 itens, tá? Um deserto imenso, sem limites, se estende além da aglomeração de estrelas que acabamos de falar e envolve. As solidões sucedem-se. As solidões sucedem-se. As solidões. E as planícies incomensuráveis do vazio se estendem ao longe. As acumulações de matéria cósmica se encontram isoladas no espaço, como as ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se se quer apreciar de algum modo a ideia da enorme distância que separa a acumulação de estrelas da qual fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior do que a que medem as suas dimensões respectivas. Ora, se lembra que a nebulosa estelar mede em numeroso redondo 1000 vezes a distância da mais próxima estrela formada por unidade, quer dizer, alguns 100.000 trilhões de léguas, a distância que se estende entre elas, sendo sempre mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa. Essas solidões mudas e privadas de toda a aparência da vida e de encarar de alguma forma a ideia dessa infinidade relativa. Esse deserto celeste, entretanto, que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os confins ressecados do nosso mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do mais alto, que para além desses céus, de nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação limitada. Além destas vastas solidões, com efeito, mundos irradiam em sua magnificência, tão bem quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos esplêndidos, oásis vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Assim, ali se desenvolvem os agregados longínquos de substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes do nosso céu. Essas nebulosas que chamais irresolúveis e que vos parecem como leves nuvens de poeira branca perdida em ponto desconhecido no espaço etéreo. Ali se revelam e se desenvolvem os mundos novos, cujas condições variadas e estranhas, aquelas que são inerentes ao vosso globo,
lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos constatar. É ali que resplende em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem de regiões ocupadas por vosso sistema. Outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida, e as rotas novas que observamos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. Aí tem uma nota explicativa, diz o seguinte: dá-se em astronomia o nome de nebulosa, irresolúveis, aquelas das quais não se pode ainda distinguir as estrelas que as compõem. Havia sido consideradas primeiro como acumulações de matéria cósmica, em vias de condensação para formar os mundos, mas pensa-se geralmente hoje que essa aparência se teve à distância e que, com instrumentos bastante potentes, todas seriam resolúveis. Uma comparação familiar pode dar uma ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas de artifício no momento da sua explosão. Cada uma dessas centelhas nos representa uma estrela, e o conjunto será a nebulosa, ou o grupo de estrelas reunidas num ponto de espaço, e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Vistas a uma certa distância, essas centelhas se distinguem como dificuldade, e o seu grupo tem a aparência de uma pequena nuvem de fumaça. Essa comparação não seria exata se tratasse de massas de matéria cósmica condensada. Bom, o que a gente pode tirar aqui para concluir, e essa última parte explicativa é só para entender da nebulosa e das suas constelações. Mas é interessante os exemplos que eles dão. Eles falam assim, pense na imensidão dos oceanos, e os arquipélagos são aquelas pequenas conjuntos de ilhas que se encontram. Quando a gente pensa recentemente, porque 500 e poucos anos atrás é recente ainda, há 500 e poucos anos atrás não se conhecia toda a imensidão dos oceanos. Acreditava-se que se chegasse até um certo ponto, ou você despencaria do mundo, ou iria encontrar monstros terríveis que afundariam as embarcações, porque muitas não tinham equipamentos, afundavam, se perdiam e não voltavam nunca mais. Acreditava-se sobre isso, né? Então tinha essa ideia. Hoje tem essa ideia, muitas vezes, não que há monstros, né, mas que durante muito tempo que o espaço não existia mais nada, que era uma imensidão, que não existia mais nada além. E com o tempo, como aconteceu com as navegações, que foi se descobrindo tudo, até que conseguiu se dar a volta no globo pelo mar, porque muitas pessoas conseguiram fazer isso, que tinha uma conexão toda ali, a ciência vem descobrindo que há muita coisa além daquilo que ela enxergava, do que aquilo que ela entendia. E aí vem dizer que Deus, na sua malha celeste lá, ele continua criando. Continua surgindo novos lugares, novos mundos, novos sistemas, e aí novas pessoas. Então continua, né? Então nós fazemos parte de um organismo vivo, que não parou de produzir, de ser criado, de ser transformado. Então ele continua o tempo todo em constante processo de criação e de evolução, porque tudo aquilo que é criado evolui. Tudo aquilo que é criado evolui. Você pode não querer, mas você também vai evoluir, né? Então, olha como que é interessante isso e essa comparação que é feita, né? Se nós conseguimos, com as nossas capacidades tão pequenas, conseguir entender o pequeno universo que a gente vive, aqui é a nossa Terra, e agora nós estamos lá embarcando para aquilo que é fora, para compreender o todo, nós vamos compreendendo pouco a pouco. Por isso que, até um certo tempo, acreditava que o único sistema que existia era o nosso. Depois foram encontrando outros sistemas, com outros sóis, com outros planetas, né? Com outros até que podem ter vida como a nossa, já estão se especulando isso. Com vida de outros seres, vidas inteligentes, que muito tempo foi negado. Hoje a ciência já vem tentando provar de fato a existência, né? E isso é tão importante porque vem mostrar que nós precisamos evoluir também. Nós precisamos crescer, nós não podemos ficar só naquilo que nós achávamos que era o verdadeiro, que era o correto. Nós estamos num tempo que a aprendizagem ela é dada a todo momento. A oportunidade de conhecimento é dada a todo momento. Tá certo que nós não vamos conseguir conhecer tudo, compreender tudo. Nós não vamos, não nessa existência. Porque nós vamos ter essa oportunidade de conhecer tudo. Por isso que nós vivenciamos cada vida de uma forma.
Hoje eu sou homem, a mulher eu vou ser mulher, amanhã eu vou ser mulher, ou eu já fui, ou eu vou ser outra coisa, ou eu já vivi em uma situação melhor, hoje numa pior. Hoje eu nasci no Brasil, numa outra vida eu vou nascer em outro lugar. Hoje eu sou professor, na outra vida eu fui, não sei. Então, assim, por isso, é para ter as oportunidades de conhecimento. Hoje eu nasci na Terra, mas quem não me garante que eu fui exilado de Capela? Ou exilado de outro antes de Capela? Ou que eu serei exilado da Terra porque eu não estou conseguindo cumprir aquilo que precisa? Ou que eu vou viver em outro porque eu estou avançando? Quem não me garante? Entende? E eu preciso compreender. E a cada passo que eu dou, eu tenho que aprender alguma coisa. E por mais que eu não aceite, eu estou aprendendo. Porque por mais que eu tente ir contra as leis naturais de Deus, as leis nos arrastam. Como o Sol e a sua constelação, o seu sistema todo, é arrastada por os outros sóis para que cumpra-se tudo aquilo que é necessário, para que o mundo siga aquilo que é necessário para que ele possa ser criado, para que ele possa ser transformado, porque foi assim que foi determinado. Nós entendemos as determinações divinas? Não entendemos. Não entendemos. Vamos entender um dia? Se Deus quiser, nós vamos entender. Porque tudo isso faz parte, né? Para finalizar, e se serve de consolo para a gente, muitas vezes nós passamos por momentos tão difíceis na nossa existência que a gente não entende. Principalmente no momento daquele problema, a gente não entende. A gente não entende, a gente questiona, a gente briga, a gente se revolta, mas basta o tempo passar para a gente colocar a cabeça no lugar e as coisas começarem a se ajeitar na nossa cabeça. E, no mínimo, aquilo servir de aprendizado. Isso precisa ser feito, né? Para que eu possa entender. Então, todas as oportunidades que eu tenho na minha vida, ela precisa passar por isso. Precisa passar por esse processo de assimilação para que o aprendizado aconteça. Para que eu possa ter a paz, a tranquilidade, para que eu possa refletir aquilo de fato. E com o tempo, passa. Eu venço. Pode ser a coisa mais difícil do mundo. O tempo vai fazer eu transpassar aquilo. Por isso que Chico falava que isso também passa. Era Chico, não é? Tinha essa frase, que isso também passa? Também passa. O que não passa são as experiências que nós adquirimos, são os aprendizados. Isso fica. Isso ninguém nos toma. Né? Que assim seja. Bom, gostaria, semana passada eu não agradeci o pessoal que está nos acompanhando, né? Gostaria de agradecer aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Gostaria de agradecer aos nossos irmãos de casa. Deixa eu colocar aqui na ordem certa. Marta dá um abraço. Raif tá aqui presente, um abraço. Valéria, um abraço, Valéria, fique bem. Ronilda Salles. Ronilda, um abraço, tá fazendo falta. Melhoras a sua menina, viu? Rosângela, um abraço à tia Tereza, vibrações sempre. Marilice Carvalho, um grande abraço. Ana Amélia, minha companheira agora de trabalho, de escola, de amizade, um abraço. Kênia, seja sempre bem-vinda, um grande abraço. E é isso, a Ronilda fala, tudo na vida é aprendizado. E é de fato. Gente, eu tenho que tentar tirar um ensinamento de tudo que a gente passa. Porque senão aquilo que a gente passou não fez sentido nenhum. Né? E é isso. Então vamos encerrar. Um abraço a todos os nossos irmãos presentes. Às vezes não consigo ver aqui, né? Mas todos aqueles que estão nos vendo, aqueles que nos assistem no decorrer da semana e que nos dão seu retorno, aos nossos irmãos das redes sociais, do YouTube, do Face, do Kawaii, né? Do Instagram, também. Sejam sempre bem-vindos, nossa gratidão. E aí nós vamos então, a Rony está falando que já estará de volta. Nós vamos encerrar então nosso estudo, respirando fundo, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai Misericordioso por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, nesta casa abençoada, junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, junto àqueles que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais ou através das gravações, que possamos sentir nesse momento a paz, a tranquilidade de Deus em nossas vidas,
paz nos direcionada através dos nossos irmãos espirituais, dos nossos anjos da guarda, guias e protetores, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos direcionando, nos orientando, para que possamos suportar e vencer todas as situações, todas as complicações da nossa vida com sabedoria e tirar o melhor proveito de todas elas, para que nós possamos ser conduzidos sem perdermos as nossas essências, porque é isso que é importante, que possamos seguir sempre os princípios daquilo que foi nos trazido através do nosso irmão, mestre e governador Jesus. Sabemos da dificuldade de estarmos sempre nesse direcionamento, mas que possamos ter força de seguir, na medida do possível, né, com todas as nossas forças, aquilo que é esperado que possamos seguir, e para que nós possamos nos melhorar e auxiliar os nossos, e principalmente auxiliar os nossos irmãos que nos rodeiam. E assim, encerramos pedindo por todos os nossos irmãos necessitados, todos aqueles que se encontram aflitos, desesperançosos, aqueles que se culpam por determinadas situações, que Deus possa tirar toda essa dor, todo esse sofrimento, que possa colocar o entendimento que nada acontece sem que Deus saiba ou que Deus permita. Que possam ter a paz e a tranquilidade em vossos corações, que possam ter uma noite abençoada. E assim encerramos o estudo dessa noite, fazendo a nossa oração. Nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja, o Senhor nos abençoe e nos ampare sempre a todo momento. Que assim seja.